Gênesis 19, versículo 4 e o 5. Eu vou ler aqui. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora para nós, para que os conheçamos. Eu quero meditar com você sobre uma realidade aqui hoje em nossos dias, mas que aconteceu este fato tanto tempo atrás. É o problema de Ló. Todos nós conhecemos a história de Ló, da qual família ele era membro e qual era o tio famoso que ele teve, que ele conviveu por muitos anos. E o tio dele era conhecido como o amigo de Deus. É possível nós hoje nos identificarmos com estes problemas que havia na vida de Ló. A única diferença, então, é a época e o lugar, apenas isso. Eu li aqui Gênesis capítulo 19, o verso 4 e o 5. E eu vou destacar aqui para você a primeira coisa que fazia parte do problema de Ló. Primeiro, ele dava ênfase a coisas erradas. Quando a pessoa dá ênfase a coisas erradas, começa a ser um problema para a pessoa, para o chefe de família, principalmente. Outra coisa, Ló, ele estava no ambiente errado, ele fez uma escolha errada. Ele estava em um ambiente errado. Então, nós somos, muitas das vezes, responsáveis por escolhas que fazemos, ou certas ou erradas. No caso aqui de Ló, ele estava em um ambiente errado, ele convivia com pessoas erradas, ele tinha influência de pessoas erradas, e isso passava para a família dele. Outra coisa que eu destaco aqui, na história de Ló, é que ele tinha expectativa errada. E quando uma pessoa vive na sua vida expectativas erradas, realmente começa o problema a se avolumar. Uma outra coisa que havia aqui, fazia parte do problema de Ló, primeiro, é porque ele deu um exemplo errado. E como um homem de Deus, ele devia dar um exemplo correto, certo? Como nós hoje, como pais, como homens de Deus, servos de Deus, devemos dar bons exemplos. E mais uma coisa muito séria, que fazia parte do problema de Ló, ele tinha relacionamentos errados. Na entrada da porta da cidade, na praça principal, ali era costume das pessoas conversarem e desenvolverem suas amizades. Mas ele tinha relacionamentos errados, com pessoas erradas. As influências do mal falavam muito na vida dele, muito mal mesmo. Agora veja, para nós hoje, e nós temos que estar alertas para este grande perigo, a primeira influência na vida dos filhos são os seus pais. Ainda existe quatro influências que são grandes influências na vida dos filhos. E isso muitas das vezes começa a criar problemas graves. Às vezes, se não for intervenção de Deus mesmo, passa a ser irreversíveis. Então, a primeira influência na vida dos filhos são os pais. As outras quatro são:
Primeiro, os amigos. Devemos ter cuidado com as amizades com que os nossos filhos fazem, seja na escola, seja em outros ambientes. Nós temos que ter muito cuidado. Tenha cuidado com os seus filhos, com as amizades, com os amigos que tem. O segundo perigo de influência na vida dos seus filhos, de nossos filhos, é a internet. A internet está influenciando e muito. A terceira grande influência é a mídia. A quarta influência é a música. E nós, como pais, nós temos que ter cuidado e ensinar isso para os outros pais e estar atento com nossos filhos. Então, nós também vemos na palavra de Deus 6 coisas que são deveres dos pais. Eu vou passar aqui bem resumido para você. 6 coisas que são deveres dos pais, com relação aos seus filhos, lógico, né? Primeiro, os pais devem instruir os seus filhos, dar instruções aos seus filhos. Esta orientação está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e o versículo 7. O segundo dever dos pais em relação aos seus filhos é treiná-los, dar treinamentos aos seus filhos, é ensiná-los. Provérbios capítulo 22, verso 6. É uma palavra bem conhecida. Você deve ler esses versículos que eu estou citando. A terceira coisa que é dever dos pais é dar recursos aos seus filhos. É dar recursos a eles. 2 Coríntios capítulo 12, o verso 14. Leia este versículo também. O quarto dever dos pais é educar os seus filhos. É os pais quem tem que dar educação aos seus filhos. Muitas das vezes, os pais querem transferir a responsabilidade ou para a escola ou para a igreja. Mas educação dos filhos, isto é dever dos pais. Efésios capítulo 6, versículo 4. O quinto dever dos pais para os filhos é discipliná-los. É os pais quem devem dar disciplinas aos seus filhos, devem discipliná-los. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. E a sexta coisa que é dever dos pais é amar os filhos. Tito, capítulo 2, verso 4. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua família. Que a cada dia você seja, com a sua família, vitoriosos em Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Fica na paz do Senhor. Amém.